Bom, pessoal, dando continuidade à nossa aula, então, estávamos falando sobre a área interna, né, de manipulação, o ambiente interno, né? Então, temos que falar também os cuidados que devem ser tomados, não somente com piso, parede, teto, portas e janelas, mas com os ralos, né? Por quê? As instalações, elas devem ser abastecidas de água corrente para que seja efetuada a higienização, né? Então, todo fim de expediente, ou dependendo, né, troca de turno, ou isso depende de cada empresa, quantas vezes é feita a higienização de equipamentos e tudo mais dentro da área, mas a higienização tem que ocorrer e a instalação deve ser abastecida de água corrente. E também deve dispor de conexões com rede de esgoto ou a fossa séptica, né? E quando tiverem ralos, né, dentro da área de manipulação, esses ralos devem ser sifonados e as grelhas devem possuir um dispositivo que permita o seu fechamento. Por quê? Os ralos também são um veículo, né, de alguns vetores e pragas, então é importante que eles sejam fechados, né, sejam tampados, para que não ocorra de nenhum animal, né, que algum animal venha do esgoto para dentro da área de manipulação. Por isso é importante a gente ter um cuidado também com os ralos presentes dentro da área de manipulação e também para que não exale mau cheiro, né, qualquer outro tipo de coisa que pode comprometer o ambiente de manipulação de alimentos, certo? Também é necessário que se haja um cuidado com as caixas de gordura e de esgoto, né? Elas devem possuir uma dimensão compatível com o volume de resíduos para que não ocorra em nenhum momento, né, o vazamento desses resíduos, principalmente isso pode causar um problema muito grande, né, no ambiente externo, a área de manipulação, ou seja, interno, dependendo da área que essas caixas estarão instaladas, mas isso pode ser um problema, né? Porque pode também causar um mau cheiro, atrair vetores e pragas, então deve ter esse contato tem que ser bem controlado, né? E também tem que estar bem conservados, né? Estar limpos também, apesar de ser caixas de gordura e esgoto, devem ser mantidos limpos. Pessoal, falamos lá no comecinho sobre a iluminação do ambiente de manipulação, tá? A iluminação é algo extremamente importante. Muitas vezes a gente pode nem imaginar por quê, né? Por que é importante? Por vários motivos. Primeiro, que a iluminação ela tem que estar distribuída de maneira eficiente, de forma, né, que toda a área de manipulação esteja bem iluminada, tá? Para que os funcionários consigam ver de forma clara todo, né, o processo que está sendo realizado ali. E outra coisa muito importante, a, a, as lâmpadas, né, devem ser protegidas contra explosão e quedas acidentais. Por quê, professora? Eu tenho lâmpadas distribuídas por toda, né, a minha área de manipulação e, acidentalmente, né, tem lâmpadas em cima da mesa onde eu estou preparando ali um alimento, tem lâmpadas em todos os locais. E eu não observei, não vi, né, estourou uma lâmpada, caíram estilhaços de vidro ali por toda, né, a mesa de manipulação, por exemplo. Eu limpei, eu tirei, mas ficaram resíduos, ou eu não vi que caiu um resíduo ali dentro daquele alimento, eu mandei aquele alimento para o consumidor. Imagina, pessoal, o consumidor morder um alimento e ele estar com o caco de vidro, né? Vocês imaginam a dimensão que isso pode tomar, as causas, os ferimentos que isso pode causar ao consumidor. Isso é um problema muito grave, muito grande. Então, as lâmpadas, elas têm que ser protegidas, ó, aqui eu trouxe dois exemplos, né, elas são fechadinhas ali, então, se a lâmpada estoura, os cacos não vão cair, né, sobre os alimentos, sobre a área de manipulação. Ou muitas vezes, né, você já tem um alimento preparado, embalado, você não viu,
estourou uma lâmpada, caiu um caco de vidro ali, cortou a embalagem, você tirou o caco de vidro, não observou que a embalagem foi cortada, você mandou também esse alimento lá para frente. O que vai acontecer, né? O corte na embalagem vai ser uma via de transmissão, né? Vai ser um local por onde os micro-organismos, os insetos vão poder entrar e contaminar aquele alimento. Gente, fora o perigo para os próprios manipuladores, para quem está dentro da área de manipulação. Estourou uma lâmpada, caiu o caco de vidro ali nos utensílios que eu vou utilizar, na louça que eu ia lavar, eu vou lá pegar alguma coisa, corto a minha mão, né? Isso causa ferimentos não só nos clientes, o que é muito grave também, que a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso, mas isso causa também ferimentos nos próprios manipuladores. Por isso que é importante a gente ter esse cuidado, né? Eu falei, a manipulação de alimentos é algo muito... precisa ter um cuidado muito grande, né? As pessoas manipulam o tempo todo objetos cortantes, facas. Se eu não tenho uma boa iluminação, eu posso acabar me cortando o dedo, cortar aquele produto de forma incorreta, né? Eu posso não observar que ali tem uma sujeira, que tem um inseto, caiu um inseto ali em cima do meu produto, eu não vi. Então é importante que a gente tenha essa consciência com relação à iluminação da área de manipulação. Bom, pessoal, outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado também é com relação à ventilação dentro da área de manipulação de alimentos. Por quê? A área de manipulação de alimentos, ela não deve ser um ambiente totalmente fechado, que não haja renovação de ar. Por quê? O ar, como eu falei, é repleto de micro-organismos e tudo mais. Então, a área de manipulação de alimentos, ela deve ter um sistema de circulação desse ar, né, de ventilação, certo? Geralmente isso é feito por meio de exaustores, né, dentro da área de manipulação, dependendo do tipo de empresa, né, e tudo mais, a empresa tem janelas, né, que permitam essa troca de ar, ok, mas as janelas têm que ser com tela, né, como nós já falamos. Outra coisa muito importante, que o fluxo de ar, ele não deve incidir diretamente sobre os alimentos. Por exemplo, eu não posso ter um ventilador dentro da área de manipulação soprando ali por cima dos alimentos. Por quê? O ventilador, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todo aquele ar e tudo que tem no ar, os micro-organismos e tudo mais, e ele vai acabar incidindo diretamente nos alimentos. Ele vai soprar toda a contaminação para aquele alimento. Tá? Que muitas vezes uma contaminação que está desse lado aqui ia chegar naquele alimento lá e o ventilador vai ser esse veículo que vai tirar daqui a contaminação e levar para lá, né? Fora poeira, insetos, todo esse tipo de coisa, né? Se tem um ventilador ali, dependendo da potência dele, ele pode projetar então tudo para aquele alimento. Fora que, além de toda a parte de contaminação, né, o ventilador ele não é legal também por conta, se a gente pensar no alimento, né? Por quê? Eu acabei de preparar um alimento, se o ventilador estiver incidindo sobre ele, ele vai esfriar o alimento rapidamente, ele pode acabar retirando a umidade do alimento, então dependendo do tipo de alimento, não é legal que ele tenha todo esse fluxo de ar incidido sobre ele, né? E principalmente quando a gente fala de contaminação, a gente tem que tentar reduzir todas as fontes, né? Como a gente já vem falando, tentar reduzir ao máximo, tornar aquele alimento o mais seguro possível, para que o meu consumidor, ele vai lá, ele vai pegar aquele alimento que eu estou produzindo, ele vai consumir tranquilamente, ele não vai ter nenhuma doença, não vai ter nenhuma complicação, nenhum ferimento, nada causado por aquele alimento. E isso impacta muito, gente, também na imagem do estabelecimento, né? Imagina, se uma pessoa consome alguma coisa, né, passa mal, um vai falando pro outro, se a pessoa se fere, isso vai causar um impacto muito grande para a imagem do local, né, daquela empresa. Então, é importante que se tenha esse cuidado também, né, principalmente com relação à contaminação, mas com esses pequenos detalhes que a gente tem visto aqui durante a nossa aula de hoje.